Armando Mercadante, entrevista. O nosso entrevistado participou das primeiras coberturas jornalísticas da construção da capital federal. Escreveu mais de 50 livros relacionados à história de Brasília. Com a palavra, o jornalista Adirson Vasconcelos. Como é que foi as primeiras coberturas? Quando é que você chegou em Brasília? Olha, eu lhe respondo isso com uma satisfação imensa, porque Deus me predestinou como jornalista para fazer esse trabalho. A primeira vez que eu vim aqui, eu trabalhava na imprensa do Recife, eu sou cearense, mas cearense sai fácil da terra, mas nunca esquece a sua terra, e eu já estava trabalhando no Recife, como jornalista no Recife. Eu já vinha trabalhando há uns 4 anos, eu tinha nesse tempo 20 anos, e fui escalado para fazer a cobertura da Pedra Fundamental de Brasília. Que privilégio, né? A gente não sabia nem onde é que ficava essa região que ia ser Brasília, no estado de Goiás. Então eu vim para cá, eu vim designado para fazer essa cobertura. No Recife, nós identificamos no mapa de Goiás onde é que eu vinha. Eu vim para o Rio, do Rio vim em avião teco até Goiânia, e de Goiânia aqui não tinha aeroporto. Não havia nada, ainda ia lançar a Pedra Fundamental. E a Pedra Fundamental seria onde é a fundação de Brasília. É o Cruzeiro, aonde é o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro. É o Cruzeiro. Então é o seguinte, eu vim para Goiânia, de Goiânia eu vim para cá arranjar condução, etc. E lá eu encontrei uma caminhonetinha que todo dia vinha às 5 horas da manhã para essa região. Já existia aqui um núcleo provisório, em maio de 57. Já existia um núcleo provisório, que é ali onde hoje está o Núcleo Bandeirante. Depois ele veio a se chamar Cidade Livre. Então ali havia opção de barracos, uns 40, 50 barracos. Um era uma padaria, outro já era uma venda, outro era um restaurante. E eu fiquei no hotel, o primeiro hotel, o Hotel Souza, ali na travessa de Dom Bosco com a Avenida Central. Então, agora para você ver como isso daqui era difícil, o trajeto e a nossa penetração. Nós saímos, a caminhoneta, que chamava aqui Jardineira naquele tempo, saiu no dia 2 de maio de 57, para eu chegar aqui no dia 3, saiu às 5 horas da manhã de Campinas, tinha uma rodoviáriazinha, a rodovia de Goiânia em Campinas, às 5 da manhã. Isso no dia 2 de maio de 1957, porque a Pedra Fundamental seria no dia seguinte, dia 3 de maio de 57. Nós viemos, a caminhoneta não vinha numa estrada reta, não era reta a estrada, ele vinha contornando os morros. Por quê? Porque se ela viesse reta, ela ia enfrentar muitos riachos, que essa era uma região de muito riacho. Então ele vinha contornando, por isso que a estrada ficava muito longa, a viagem, né? Então viemos chegar aqui entre 5 e 6 horas, mais precisamente às 6 horas, eu sei, 13 horas de viagem. E uma poeira que a gente levou ao longo desse tempo todo. Já tinha o núcleo provisório, com uns 40, 50 barracos, e um deles era hotel. Tudo de madeira. Fiquei hospedado, dormia naquela noite do dia 2 de maio de 57 no hotel, e de manhã seria a Pedra Fundamental. A inauguração. Só a Pedra Fundamental. Seria no lugar, então eu me informei para no dia seguinte nós irmos. Bom, 2 curiosidades. Primeiro, eu já fui informado, porque lá no Recife a notícia que existia nacional é que seria a Pedra Fundamental. Quando a gente chega aqui, o dono da pensão, do hotel, Hotel Souza, o seu Zé Carlos Souza, me disse, não, o presidente modificou. Não vai ser mais Pedra Fundamental. Então, vai ser o quê? Vai ser uma missa. Aí foi curioso. Mudou de última hora. Não mudou, não, de uns 15 dias antes. Mas lá nós já tínhamos recebido que era a Pedra Fundamental. Então o que é que ocorreu? Aí depois eu esmiucei depois dessa história, que foi o seguinte, os assessores do Juscelino falavam em Pedra Fundamental. Quando falaram para eles, não senhor, eu não vou fazer lá uma Pedra Fundamental, nós vamos fazer um acontecimento bem Brasil. Como é que o Brasil foi descoberto?
A marca foi uma primeira missa, né? Lá em Porto Seguro, em 1500. Lá em Brasília nós vamos descobrir 2/3 do território nacional, o centro-oeste e o grande norte, que estão desabitados e desérticos. É um outro descobrimento. Então nós vamos fazer igual o pessoal que descobriu o Brasil. Nós vamos descobrir essa nova região como uma primeira missa. É um batismo espiritual, um ato cristão. Quando eu cheguei, a mudança era essa. Então, e ele participou desse dia? Exatamente. Então nós fomos na cidade do núcleo provisório, em vários carros que iam para lá, etc. Fizeram uma estrada de lá até o cruzeiro, onde tem o cruzeiro hoje. Então é o seguinte, nós fomos a Poeira Medonha. Aí chegamos lá, a missa seria às 10 horas. Chegamos antes. Eu tinha máquina fotográfica, gravador, sempre fui um bom repórter. Chegamos lá, chegou o presidente, chegou o cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que ia celebrar a missa ali no local cruzeiro. Já tinha uma cruz que o Saião construiu para isso. E Dom Carlos, de repente, vem ali, aquele grupo todo, o Dom Carlos vem trazendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Foi ela que foi entronizada no altar para o ofício da missa. O presidente também chegou, e muita gente de vários estados, vários aviões. E no dia seguinte inaugurou o aeroporto, no dia 3, abriu a pista de pouso no aeroporto. Aí chegaram aviões dos estados, representações de quase todos os estados. Agora, nessa primeira inauguração, nessa primeira cobertura tua, que você ficou lá na Cidade Livre, o pessoal da Cidade Livre participou também, os trabalhadores participou também da inauguração? Olha, deixa eu lhe dizer, a Cidade Livre tinha só uns 40 barracos. Em termos demográficos, em termos de população, não representava nada. O que é que tinha ali? 100, 200 pessoas. Muitos vieram, né? Realmente, mas veio muita gente dessa cidade. Isso em 1957. 57. Aí houve a missa, celebrar a missa, etc. Eu acompanhei. E nessa missa eu notei algumas coisas curiosas e que me impressionaram muito. O Dom Carlos Carmelo Mota, no sermão, que hoje a gente chama de homilia, ele disse: este momento é um dos 3 momentos mais significativos da história do Brasil. Uma missa numa solidão daquela, já fiquei assim. Aí ele desenvolve. O primeiro foi o descobrimento do Brasil em 1500. O segundo, a independência do nosso país em 7 de setembro de 1822. E o terceiro, este, aqui neste 3 de maio de 1957. Eu estranhei, não é? Aquilo, eu achei que o Dom Carlos, irreverentemente, e na minha ingenuidade dos 20 anos, eu respeitei, mas achei que era um pouco de utopia. Olha, descobrimento, a independência. E aquele ato ali no meio de cerrado, tudo bem. O que é que ele está querendo dizer com isso? Né? Aí eu saí daqui, já para fazer a matéria no Rio de Janeiro, levando na cabeça essa utopia. Todavia, eu estava muito impregnado e respeitei muito isso e coloquei na matéria, seriamente como jornalista, do jeito que eu vi. Porque antes, no dia, antes de nós irmos, eu saí assim do hotel, de madeira, chamava hotel, mas um barraco, né? Tinha 10 quartos lá. Então eu saí um pouco, e ali naquele chão do Planalto Central, eu comecei a olhar. O jornalista tem que ser um observador antes de tudo. Observando o terreno. Um terreno assim meio avermelhado, uma vegetação baixa, diferente do Nordeste, umas árvorezinhas tortas, pequenas, raquíticas. Aí eu olhei para a distância e não vi o horizonte. Um horizonte que não acabava mais. Para todo canto que eu virava, era um horizonte que eu via todo o horizonte daqui. Lá no Nordeste a gente tinha uns morros, etc. Né? Aí de repente, Mercadante, eu olhei para cima. Aí eu olhei, vi aquele azul,
um céu azul, mas um azul... Puxa, eu vi, todo eu vi azul no céu. Como é que aquele azul era tão lindo? Mas um azul muito celestial, como se diz. E aí percebi também que, constatando com aquele azul, tinha umas nuvens brancas, mas muito fortes, branquíssimas, lindas nuvens brancas. Parecia uma pintura. Parecia, era um quadro assim celestial. E eu continuei assim, meio absorto, a olhar para o norte, para o sul. Aí quando eu virei assim para o nascente, para o oriente, o que eu vi? O impacto em cima de mim, de uma alvorada, de um sol muito forte, que eu fiquei assim, atônito, meio extasiado. Mas que sol! Eu nunca tinha visto um sol no meu Nordeste tão forte. Por quê? Porque lá você vê o sol saindo do meio dos prédios, das montanhas. Aqui não, o sol sai dali do horizonte e bate em você. Por isso, aqui tem uma alvorada maravilhosa. E te encantou muito. Em mim, isso tudo. E tanto esse fato gerou uma coisa também no presidente Juscelino. Quando foi fazer a residência dele, aqui o Palácio, ele disse, chame de Palácio da Alvorada, porque ele também achou bonito. Agora, essas coisas me deixaram, criaram em mim um magnetismo, uma êxtase, qualquer coisa fora do fisiológico. Tanto é que na missa, quando eu assisti, aquelas palavras de Dom Carlos Carmelo Mota, como é que ia dizer que seria o terceiro, né? Aquele solidão ali, o pessoal aqui assistindo uma missa no meio, praticamente num lugar deserto do Brasil. Que seria tão importante, né? Como é que seria? Então depois, aí eu comecei a estudar e me deu como que um gosto, uma paixão. Quando eu cheguei no Recife, o diretor do meu jornal, que eu trabalhava, chamado Correio do Povo, era um deputado federal. E ele já me mandou aqui porque é deputado federal, amigo do Juscelino, queria que fizesse a cobertura desse primeiro ano. E quando eu cheguei, expliquei para ele, contei as coisas que eu vi, que eu senti, etc. E a minha ânsia pelo lugar, cheguei a dizer a ele o seguinte, doutor Edgar, eu me apaixonei pelo nada. Curioso, né? Curioso. Foi aquela êxtase que me causou. Então ele, sabiamente, e como Deus tem me ajudado na vida em tudo, desde aqueles tempos até hoje, do nascimento aos dias de hoje, ele raciocinou, que bom, eu tenho um correspondente lá, porque assim eu mando os recortes para o presidente. Vai ficar lá em Brasília. E acertou para ficar aqui pagando. Agora te perguntar, quando você chegou aqui, em 1957, a sua equipe, era você e mais quantos? E mais quanto não? Eu e eu. Eu carregava. Então você tirava foto? Eu tinha a máquina fotográfica, escrevia, ainda tinha um gravador. Aí tinha um gravador aí. Um gravador daqueles tempos, que não é esse gravador. Hoje você faz no celular uma gravação. Mas naquele tempo, o gravador que eu trouxe, eu me lembro muito. Para ele fazer movimento, ele tinha 2 pilhas secas. Chamava pilha seca. Nossa. Cada uma pesava meio quilo. Então as duas juntas 1 quilo. Fora o gravador, que era uma caixa assim de uns 50 por 30, feita em madeira, e que dentro tinha aquelas fiação, etc. Agora, quando você vieram outros jornalistas também cobrir do país todo? É certo que vieram. Vieram jornalistas de muitas partes do Brasil, principalmente dos principais jornais da época. Correio da Manhã, do Rio, o Jornal do Rio, Estado de São Paulo, Diário de São Paulo. Aqui em Goiás tinha o jornal Folha de Goiás e o Popular, eles tinham representantes lá. Eu não encontrei, porque nem conhecia, etc. Mas todos vieram. Houve até um episódio que o avião que veio de Goiânia trazendo o pessoal da Folha de Goiás teve dificuldade, entendeu? E eles tiveram que aterrissar num campo aí perto, depois vieram num jipe, num negócio qualquer. Agora, em 1957, você estava lá você veio do Nordeste, ficou lá na Cidade Livre. O presidente Juscelino Kubitschek já ficou lá no Catetinho, nesse primeiro momento. Deixa eu lhe explicar. O Catetinho foi construído meses antes da nossa vinda, ou seja, eu estava aqui em maio, o Catetinho foi construído de outubro para novembro do ano anterior, ou seja, 56.
Porque o presidente da República, o presidente Juscelino, fez uma viagem de reconhecimento a essa região e veio num avião e pousou aqui, nessa região. Ele pousou num campinho que tinha, que hoje ele se situava ali onde é hoje a roda ferroviária. Tinha um campo de terra, e aquelas comissões que vieram no passado construíram ali. O Paulo Coelho, Marechal Pessoa, fizeram esse campo porque eles vieram fazer pesquisas aqui nas comissões de localização da futura capital. Então é o seguinte, o deputado Bezerra Leite alcançou, né? Até como diz aquele cara do Chicanismo, captou. Então é o seguinte, aí eu vim até com ele. Ele veio de Recife até o Rio de Janeiro comigo, porque ele é deputado federal, e houve uma coincidência muito feliz. Nesse tempo, entre maio e agosto, setembro, que eu vim para cá, agosto ou setembro, eu estudei imensamente. E olha as coisas da coincidência. Eu fui escalado, mais ou menos em junho, para ir fazer uma cobertura no Ceará, no Clube Náutico. Ceará é minha terra. Eu sou de Santana do Acaraú. Então é o seguinte, eu lá no Clube Náutico, aliás, em todo lugar que eu estava, eu sempre falava sobre essa minha viagem. Foi uma coisa assim... Marcou muito. Marcou. E uma coisa que ninguém fez, né? Então é o seguinte, lá numa roda de senhores, eu comecei a contar essa história daqui. E eu queria saber uma explicação por que é que foram fazer essa coisa num lugar longe de tudo. Uma missa como um marco, né? Como um marco e tudo isso, e me causou tão impacto. Então, na roda que eu estava conversando, você vê como Deus é bom e me intui. Como eu soltei a minha preocupação, a minha dúvida, a minha ideia, um senhor que estava lá disse, tem razão de ser. Disse mesmo, mas o senhor já é maduro. Tem razão de ser. Esse assunto não é do presidente Juscelino, ele vem de muito longe. Opa, aí eu já deixei o lugar que estava, fui para junto dele, né? Passou a me interessar. A minha curiosidade eu encontrei ali. E ele disse, olha, aí conversando na roda, eu sou professor de História aqui em Fortaleza, e eu já conversei com estudantes sobre essa ideia de Brasília. Eu leio todas as coisas de história e estudei em Francisco Adolfo de Vanhague, na História Geral do Brasil de 1850, todo o movimento para que o Brasil tivesse uma capital no interior do Brasil, principalmente do Planalto Central. Isso é uma coisa que vem de Tiradentes, de Zé Bonifácio, de Cruz, de tantos outros brasileiros, que hoje eu os digo clarividentes. Então ele diz, se o amigo desejar, eu tenho aula à tarde, mas pela manhã eu posso lhe receber em casa e lhe mostrar isso. Ora, eu ia viajar às 10 horas pela Vargas de volta para Recife. Ali eu já desisti. Eu digo, pois não. Peguei o endereço, etc. Dele direitinho, estarei às 10 horas na sua casa. Quando acordei de manhã, no dia seguinte, fui logo na Vargas cancelar minha passagem para o dia seguinte. Que eu não podia perder essa preciosidade, né? Então, 10 horas eu cheguei na casa dele, no endereço que ele me deu. Aí começamos a conversar, aí ele pegou 5 livros, 5 tomos, uma coleção. A História Geral do Brasil, de Francisco Adolfo de Vanhague. Até hoje eu tenho ligação com esse homem. E me mostrou, olha aqui, os meus apontamentos. Aí contou um episódio de Tiradentes, que o Tiradentes queria fazer a capital no interior. Aí depois o Hipólito José da Costa, grande jornalista, que defendia a independência do Brasil e que essa independência, o Brasil tivesse uma capital no interior. Porque ele alegava que a capital ali, no litoral, ela estava fragilizada diante dos navios estrangeiros. Que um navio podia ocupar o país, você está ocupando sua capital. Então você constatou que essa ideia, na verdade, veio de muito tempo atrás. Muito tempo. Aí
muitos brasileiros, etc., quando na República, o Marechal Deodoro, com a visão do Rui Barbosa, na Constituição Provisória, o Rui Barbosa já incluiu esse item da mudança da capital. E nessa Constituição de 1891, tudo eu aprendi mais ou menos naquele dia. Ele falou assim, eu tava... Mas foi uma sementinha que ele plantou. Ah, uma semente vigorosa, né? De trigo. Aí eu fiquei encantado com aquele momento. E outra coisa, ele me explicou tudo o que tinha havido até 1850. Tudo bem. Depois eu fui descobrir outras coisas muito mais importantes e tão importantes quanto aquelas. Que foi São Dom Bosco e outros brasileiros, a Comissão Cruz que veio aqui, o próprio Francisco Adolfo de Vanhagen, que veio aqui. Aí eu fui estudar a vida do Vanhagen, não mais aquela história geral do Brasil, que eu já tinha lido, mas a própria vida dele. E descobri que em 1877, ele tanto admirava essa ideia que ele veio aqui. Ele esteve em Formosa. Coisa extraordinária. Agora te perguntar, você teve uma relação, né, nos bastidores da cobertura com o Juscelino Kubitschek, com o presidente. Ele era realmente um homem visionário, um homem estrategista, ou havia na verdade uma pessoa por detrás que pensava nisso? Ah, interessante. Isso eu tive essa visão muito grande dele. O Juscelino foi um homem que veio assim predestinado por Deus para o Brasil. Ele foi escolhido. Ele não chegou à presidência da República por acaso. Ele teve o treinamento de ser prefeito de Belo Horizonte, primeiro médico, para ter uma sensibilidade humana pelo ser humano, que ele gostava muito do ser humano. Foi prefeito de Belo Horizonte sem querer, teve que deixar a medicina. Foi o Benedito Valadares que o convenceu, e como ele não se convencia, o Benedito Valadares, que era um político muito sabido, baixou um ato nomeando prefeito de Belo Horizonte. Aí no outro dia, Diário Oficial publicou. Aí o Juscelino reagiu e disse, aí o Benedito Valadares, o único jeito era eu lhe nomear no papel, para você se convencer que eu quero que você seja o prefeito. Ele fez uma revolução administrativa em Belo Horizonte, depois foi governador de Minas, um sucesso extraordinário, e depois foi naturalmente o candidato do PSD à presidência da República, e ganhou magistralmente, com toda a adversidade da UDN, do Carlos Lacerda e todo aquele pessoal que era ferrenho. Mas o presidente Juscelino, eu posso lhe dizer isso aqui com muita tranquilidade, com muita verdade, com muito até amor. Eu o acompanhei muito aqui em Brasília. O presidente, eu o conheci na dificuldade. Ele era um cara dinâmico. Essa meta daqui de Brasília, que foi a meta síntese, ele tinha outras metas, na educação, nas estradas, etc, etc. Então essa ele considerou a meta síntese, porque depois ele verificou a necessidade, reconheceu a importância de se colocar Brasília aqui, uma capital, porque essa região toda do centro-oeste e do grande norte, completamente desértica, o que é que Brasília seria o polo de radiação de desenvolvimento. E eu posso adiantar uma coisa que ele fez depois, em 58, 59, para que Brasília não fosse apenas um polo aqui fincado, ele criou umas artérias para penetrar essa região do centro-oeste e grande norte. Analogia à medicina, ele já soube usar isso. Exatamente, também. Você captou bem. Ele levou as artérias, as veias sanguíneas para promover o progresso nessa região. E qual foi a ideia dele? Brasília já estava bem adiantada, 58. Ele encontrou um outro visionário, um outro homem de antevisão, que foi o Bernardo Sayão. Ele era um entusiasta, um dos primeiros engenheiros daqui, e trocou ideias com ele para que, por exemplo, quem viveu a guerra, a Segunda Guerra, sabe da dificuldade que o Brasil no interior teve, porque não havia comunicação, nós só tínhamos navio.
E ele assim abriria o Brasil com estradas. Então, ele conversou com o Saião e disse, olha, eu quero fazer uma estrada de Brasília para o norte, até Belém do Pará. O Bernardo Saião, que era outro visionário, outro espírito cívico extraordinário, patriota, disse, vamos fazer. Tudo bem. Aí ele acrescentou mais, o presidente Juscelino, fazer um corpo vivo dessa região desértica do centro-oeste e do Grande Norte. 2/3 do território nacional, nós só tínhamos 1/3 do litoral, que era habitado e pouco desenvolvido. Aqui não existia nada, era deserto e desabitado. Então é o seguinte, ele programou, olha que imaginação desse homem. Um homem que tinha uma visão cósmica, uma visão divina, sobrenatural, sublime. Ele imaginou de Brasília, vamos dizer que isso aqui seja o centro-oeste. Brasília está aqui, no centro. Aí ele imaginou uma estrada para Belém do Pará. Outra para Fortaleza, minha terra, nordeste. Outra para o Acre, cortando todo o norte ali. Outra para Cuiabá, no centro-oeste. Outra para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E outra para o Rio de Janeiro. Integrou o Brasil. Ele criou artérias para todo o país. Então o que ocorreu? Isso foi uma coisa extraordinária. Porque eu assisti no dia 2 de fevereiro de 1960, alguns dias, 2 meses antes da inauguração, em 21 de abril. Assisti aqui a chegada de carros, já nacionais, porque ele criou a indústria nacional, carros da Volkswagen, DKV, Willys e outros mais. O progresso. Os carros que ele produziu já serviram para vir de Belém do Pará, nessa estrada Belém-Brasília. Veio uma turma do Belém do Pará, outra veio de Fortaleza, outra de Cuiabá, outra do Rio Grande do Sul e outra do Rio de Janeiro. Essas caravanas se encontraram aqui. O Brasil estava integrado. Começou a pulsar. Então ele criou as artérias, a vida, porque tendo Brasília aqui com essas estradas, o progresso econômico, através do caminhão que ele construiu a indústria automobilística, ele levaria a esses lugares o progresso social. Agora na prática, quando começou a construção, imagino ter sido muito sofrido para as pessoas que estavam aqui, a poeira, o trabalho intenso. Nosso presidente Juscelino Kubitschek, ele participou, ele fiscalizava, ele estava junto? Ótimo a sua indagação. Eu acho que essa sua indagação responde ao segredo que permitiu que Brasília fosse inaugurada em 3 anos. Aqui era... O presidente Juscelino vinha frequentemente aqui. Teve semana que ele vinha uma vez, mas tivemos semanas que ele veio aqui 2 vezes na semana. E teve momentos que ele veio aqui para passar 2, 3 dias. Quando ele vinha uma vez, ele terminava o expediente no Rio de Janeiro, 7 horas, pegava o DC-3, que era um avião bimotor, que vinha para cá, durava 3 horas a viagem naquele tempo. Hoje você faz em 1. 3 horas. Ele já vinha no avião, repousando. Chegava aqui em Brasília, umas 10, 11 horas, e a Nova Cap era avisada porque existia um sistema de rádio no gabinete do presidente Israel Pinheiro, ao lado, e outro sistema no Palácio do Catete. Só para fazer era a comunicação que existia de Brasília. Então o presidente avisava que vinha para mandar o jipe para pegá-lo. E 10, 11 horas. Eu tinha acesso à Nova Cap e sabia dessas visitas dele. Consegui lá com uma fonte que eu conservo até hoje. A Nova Cap, só para que as pessoas entendam, é uma companhia que ajudou a construir. A Nova Cap foi a empresa que ele constituiu com a visão jurídica de José Santiago Dantas, que foi quem redigiu o projeto, para edificar Brasília. E já que você tocou nesse assunto da Nova Cap, eu quero fazer uma referência, depois voltar ao assunto que você me indagou antes, muito importante, que é altamente significativo para os dias de hoje.
só para você ter uma ideia da grandeza, da seriedade, do caráter do presidente Juscelino, quando ele imaginou fazer a lei sobre Brasília, ele convocou um dos maiores juristas do Brasil, que era o Santiago Dantas. E ele, em conversa com Santiago, deu algumas orientações. Uma delas, a formação da diretoria. A diretoria do que seria a companhia urbanizadora da nova capital do Brasil, que ia construir a cidade. Chamava-se Nova Cap. Então, ele orientou muitos itens, mas um deles que eu quero trazer aqui, que é um exemplo extraordinário da dignidade dele e exemplo para a nossa geração, quando ele, conversando com Santiago Dantas, que ia redigir o anteprojeto, ele disse: a Nova Cap vai ter 5 diretores. O presidente da Nova Cap, que eu vou escolher, é o presidente da República que nomeia, o diretor administrativo, o diretor executivo e o diretor de obras. Esses 4 são da minha escolha. O 5º é o diretor financeiro. Esse daí será indicado pelo maior partido de oposição ao meu governo. O dinheiro ele entregou para a oposição. Ora, e naquela época, a oposição da UDN, com Lacerda, todo aquele pessoal, ao PSD e ao próprio presidente Juscelino, era assim uma coisa esmagadora, ferrenha. Fortíssima. E ele, na sua grandeza de homem público e até de nível espiritual, ele permitia que o dinheiro, e que seria uma fábula. Ele fez o inesperado. Ninguém imaginava. Ninguém poderia imaginar. E que isso seria uma pena que os brasileiros que foram políticos e dirigiram o país nos últimos 20, 30 anos não tenham recolhido esse exemplo dignificante do Juscelino. E hoje nós estamos vivendo o que estamos por causa de quê? Por causa de uma praga que caiu no Brasil nos últimos anos, a corrupção. Ele de certa forma, ele acabou descentralizando, né? Fazendo com que as pessoas participassem. Todos os brasileiros. Inclusive a oposição. Inclusive a oposição, que é o mais difícil. Agora, na fiscalização, como nós estávamos falando, então ele vinha para cá e ele participava assim, realmente ativamente dos trabalhos. Ele vinha em determinados momentos, durante o dia, quando ele podia, dentro da agenda dele, e fazia reuniões aqui pesadíssimas, reunindo os empreiteiros de obras, os diretores da Nova Cap e mais outras pessoas. Ele tinha esse tipo de reunião, fazia aqui, eram reuniões fortes, porque o Juscelino tinha uma coisa, ele cobrava. A vantagem dele como administrador é que ele estabelecia metas, e metas com datas. Tal data tem que ter isso, tal data tem isso, até a data da inauguração. Então ele reunia todo mundo e cobrava. Até uma pessoa de Brasília participou muito disso, que era o subchefe da Casa Civil dele, o Afonso Eleodoro. Ele era que dedurava todo mundo, ou melhor, não é essa a linguagem. Ele acompanhava o cronograma. Ele fiscalizava. Fiscalizava, era um gestor, um auditor dele. Agora o presidente Juscelino, quer dizer que até à noite ele passava nas... À noite também. Quantas vezes eu não fui para o aeroporto militar, base aérea, porque ele saía do Rio às 7 horas no avião, DC-3, que ele veio 2 motores, e descia lá às 10, 11 horas. E saía de lá para inspecionar os canteiros de obras, os palácios, Palácio Congresso, Palácio da Alvorada, rodoviária, os prédios dos apartamentos, dos institutos que ficavam ali na Asa Sul, desde a 104, 105, todas aquelas quadras da Asa Sul e 300 também. Ele ia a esses lugares todos. E nesses lugares existia assim, era um acampamento que existia 1.000, 2.000, tinha acampamento com 5.000 trabalhadores. E o presidente Juscelino saía de lá, eu tinha a predestinação divina de ser avisado pela Nova Cap, por uma pessoa, por uma fonte que até hoje eu homenageei e guardo, e que me avisava. Aí você estava lá na hora, junto com ele? Na hora que ele, antes dele chegar, eu já estava lá no meu Jeep. Eu tinha um Jeep aqui, verde, 1951,
E ele descia do avião, olha só, a segurança dele. Ele descia do avião com um oficial da aeronáutica ou do exército, geralmente coronel, com uma pasta. Aí chegava, entrava no jipe, às vezes ele ia atrás, às vezes ele ia na frente, e eu seguia no meu jipe. Quer dizer, todo o aparato de segurança dele se resumia nisso. Um motorista, um oficial da aeronáutica, do exército, e ele. Aí dali o motorista já sabia o lugar que ele queria ir, e ele ia em cada obra, porque depois ele ia cobrar. Agora, você vai ficar, e os telespectadores, admiradíssimos com o que eu vou revelar agora, que vai mostrar a grandeza daquele homem, a simplicidade dele e os sentimentos dele sublimes para com o próximo. Ele era médico, mas ele tinha isso politicamente. Quando ele chegava naqueles acampamentos, que eu também estava lá, o acampamento era uma iluminação completa, gambiarra por tudo quanto era lugar, porque se trabalhava à noite também. E ele chegava já cumprimentando, e o jipe parava e ele saía cumprimentando, o oficial atrás dele, e eu já chegava também, e ele começava a cumprimentar as pessoas como se fosse gente conhecida. Ali eram uns operários, muitos vindos, maioria do Nordeste, outros de Minas, de toda parte do país, gente que você não conhecia a origem. A ficha corrida dele ninguém sabia, ele veio de lá e precisava de mão de obra. Então ele cumprimentava e cordialmente falava ali, tratava, eu sou fulano, etc. E às vezes ocorria algum momento que eu percebia aqueles candangos que nunca tinham falado nem sequer com o prefeito da cidade dele, tá ali o presidente, e eles encostavam o presidente, etc. O Juscelino era um cara muito simpático, falava... Amável com todo mundo. Falava com todo mundo, situação de igualdade. Mas eu quero lhe dizer agora um fenômeno, uma coisa assim cósmica, que eu observei mais de uma vez. Naturalmente, ele dizia, eu guardei essa frase, mas ele dizia um pouco diferente de uma vez para outra, não repetia toda. Ele dizia assim, quando abraçava-se um grupo de 5, 10 operários, candangos, ele dizia, veja só o que ele dizia, imagine você se ele dissesse isso para você, conto com vocês para nós inaugurarmos essa cidade em 1960. Conto com vocês para nós inaugurarmos essa cidade em 1960. Que história, que intimidade é? E ele dizia assim, veja a humildade. Então esse fenômeno que eu estou lhe relatando, foi o que permitiu termos Brasília em 1960. Ele era motivador e trazia vibração para todos. E trazia essa mensagem de otimismo, de entusiasmo. E aquilo, o mais curioso, e depois eu acompanhava e sabia notícias, aqueles operários, que tivesse 10, que tivesse 20, podia ter até 50. Um fenômeno maior, que dali eles iam trabalhar, iam para o refeitório, iam para o dormitório, e aí, claro, ao encontrar os companheiros, eles passavam, se gabavam de ter ouvido do presidente, conto com vocês para nós inaugurar a cidade. Aí aquilo, mais rápido que uma televisão, passava para as mentes daqueles candangos todos. Foi isso que foi possível, foram os candangos, porque fazer uma cidade em 3 anos, esse prédio que nós estamos, ele levou mais de 3 anos. E se você quiser saber um pouco mais a respeito desse assunto, dessa história fabulosa dos bastidores da construção de Brasília, com um depoimento do jornalista Adirson Vasconcelos, e adquirir até alguma das suas obras, as informações estarão na descrição do vídeo. Lembrando que, inscreva-se no canal, deixe seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado também, estou sempre à disposição e viva Brasília! Viva Brasília! Sucesso em sua caminhada! Obrigado! Armando Mercadante, em entrevista.